Abaixem suas cabeças. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de amor e Deus de graça, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia nós estarmos aqui na tua casa, Senhor. Estarmos aqui, Senhor, para escutar da tua palavra, Senhor, do teu alimento, Pai. Senhor, fala conosco, Senhor. Toca, Senhor, no nosso coração. Traz transformação para a gente, Pai. Que não seja mais eu aqui falando, mas sim o Senhor, Pai. Não permita que eu possa estragar o que o Senhor tem para fazer aqui hoje, Senhor. Eu te peço que eu seja apenas um instrumento, Senhor. E que o Senhor venha crescer nesse lugar, Pai. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Semana retrasada, quando eu preguei aqui, eu falei sobre inconstância que leva à imaturidade. E hoje eu queria falar sobre maturidade espiritual, para que a gente possa ser filhos maduros, que a gente possa ser semelhante a Cristo. E eu vou falar alguns textos, mas eu gostaria que vocês abrissem só o primeiro mesmo. Filipenses 3, 12 a 16. Amém? Vou esperar mais um pouco. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente viva de acordo com o que já alcançaram. Então, antes eu queria falar que ser maduro não tem nada a ver com a gente ter dons, com a gente vir à casa do Senhor uma vez por semana, com quantas vezes a gente já leu a Bíblia, ou então se a gente sabe todos os nomes de todos os discípulos. Não tem nada a ver com isso. Ser maduro é o quanto a gente conhece a palavra de Deus e tem ela no nosso coração. Isso é ser maduro. É o quanto no nosso dia a dia nós refletimos a imagem de Cristo. E muitas vezes a gente acaba achando que a gente já nasceu aqui na igreja, que a gente já vem muito para o Next e a gente é maduro por causa disso. Mas não é bem assim, a palavra não fala isso. A palavra fala que maduro é aquele que guarda a palavra no seu coração e aplica ela todos os dias. E é esse o padrão de Deus. O padrão de Deus, quando a gente olha para o que é ser maduro, a gente tem que olhar para Cristo, porque Ele é o nosso espelho, porque Ele é quem a gente deve querer buscar todos os dias. E isso é como a gente deve ser. O Cristo precisa ser nosso espelho. Ele foi filho maduro. E nós precisamos ser também. Nós precisamos ser ruiós, que é literalmente isso, filho maduro. E hoje eu queria falar sobre isso. Em Efésios 1, de 11 a 14, fala assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Senhor nos chama para que a gente seja filho maduro, e a base disso é Cristo, como eu já falei. A maturidade espiritual é o quanto a gente guarda isso, quando nós temos um relacionamento com Cristo, quando nós conhecemos Ele, a nossa busca precisa crescer muito mais. Nós precisamos todos os dias dedicar um pouco do nosso tempo para isso. Porque se Ele é a nossa prioridade, nós temos que fazer isso. E aqui ele fala justamente assim, ó:
Os primeiros que esperaram em Cristo sejam para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, isso aqui é como a gente tem que ser. Quando ele fala que vocês foram selados com Cristo e o Espírito da promessa, essa é a nossa garantia. A gente tem que entender que nós precisamos ser transformados, porque nós já fomos selados por Ele. E Ele é o nosso exemplo. Amém? Quando começamos a entender um pouco da palavra, a gente entende que isso precisa gerar transformação na nossa vida. A gente entende que precisa gerar metanoia em nós, né? Que é literalmente mudança de mente. Porque a palavra fala isso, né? Que quando nós entramos no Evangelho, é isso que a palavra nos causa, uma metanoia, que depois reflete no nosso dia a dia, reflete nas nossas atitudes, né? E isso acontece com o processo de santificação. Quanto mais a gente tem uma transformação de mente, mais a gente se aproxima dele e mais nós somos santificados todos os dias por ele. Em Romanos 12, 1 e 2 fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que o Senhor quer para a gente. O Senhor quer que a gente seja transformado à imagem dEle, para que a gente possa alcançar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós não podemos estar contentes com o mundo. Nós não podemos ter o mundo como nosso molde. Muitas vezes, nosso dia a dia, onde nós estamos, seja no colégio, na faculdade, no trabalho, a gente pode querer se encaixar naquele grupo e querer ficar parecido com ele. Mas não é isso que o Senhor fala. O Senhor fala que a gente precisa ser transformado à imagem dele. Né? Ele fala que a gente precisa ter uma transformação de mente para que a gente possa comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que gera. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, esse é o reflexo em nós. É a nossa transformação de mente. É quando a gente começa, de pouquinho em pouquinho, deixando algumas coisas para trás e vivendo o novo de Deus, vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, né? Eu não sei vocês, mas quando eu comecei minha caminhada com Cristo, muitas coisas eu tive que deixar para trás. Muitas amizades, jeitos meus, coisas que eu fazia e que eu via que não combinava mais, porque não era isso que o Senhor tinha para mim, porque não era isso que a minha identidade fazia, minha identidade dizia, e por isso que eu tinha que deixar de fazer essas coisas. E se a gente não tem essa atitude de deixar essas coisas para trás, a gente não tem nem como a gente falar que a gente está virando a imagem e semelhança de Cristo. Porque como é que a gente vai ser a imagem e semelhança dele se a gente ainda continua fazendo tudo o que a gente fazia antes? Assim é muito fácil. Assim todo mundo fala que todo mundo é crente, todo mundo é cristão. Porque a gente falar da boca para fora é muito fácil. Mas a gente comprova com nossas atitudes. Falar, todo mundo fala, mas no final, muitos de que só falam da boca para fora vão escutar do Senhor, né, no último dia. Apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci de verdade. Isso é justamente quando uma pessoa não tem o coração no lugar certo, não tem o propósito de vida dela estabelecido, que é ser parecido com o Senhor. Porque não quer deixar as coisas do homem velho para trás e assumir um compromisso com o Senhor. Então, muitas das vezes, a gente faz isso no nosso dia a dia. Muitas das vezes, a gente tem algumas coisas guardadas conosco que a gente precisa deixar passar, para que a gente realmente possa amadurecer em Cristo, que a gente possa ser mais parecido com Ele. Em Efésios 4, de 13 a 14, Efésios 4, 13 e 14, fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé de Cristo e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza do homem que induz ao erro.
ele está falando primeiramente que a gente só vai realmente ser completamente maduro quando a gente for para a eternidade. E para a gente ir para a eternidade, a gente precisa buscar ele todos os dias. E ele fala também que a gente precisa deixar de ser criança, a gente precisa deixar as coisas para trás. A gente cresceu, nós estamos aqui há um tempo. Aqui, a maioria que eu vejo aqui são pessoas que eu vejo sempre no Next, são pessoas que eu vejo sempre, que eu encontro sempre aqui. E a gente precisa querer amadurecer, a gente precisa crescer. A gente precisa deixar o leite e começar a comer alimentos sólidos. A gente precisa realmente querer e desejar isso mais que tudo. E aqui ele fala que quando a gente chega à maturidade, a gente atinge a medida da plenitude de Cristo. E esse é o propósito de Deus, que a gente deixe de ser criança, que a gente realmente comece a ser maduro, que a gente realmente comece a comer alimentos sólidos e não ficar só no leite. Às vezes a gente pode até pensar mesmo que por a gente vir uma vez na semana no Next Level, já é o suficiente. Mas não é. Assim a gente não vai crescer em Cristo. E se esse é o nosso foco, a gente precisa amadurecer. Se a gente quer ir para a eternidade, que a gente quer passar um tempo na eternidade com Cristo, a gente precisa amadurecer. Porque a gente só vai para a eternidade quando a gente amadurecer. A gente não vai, se a gente não firmar realmente um compromisso com Cristo. Quando assumir de verdade, a gente não vai assim. Acabou o tempo da gente ser criança em Deus. Acabou o tempo do Next Level precisar de alimentos líquidos porque não consegue comer sólidos. Está na hora de a gente realmente assumir um relacionamento com Cristo e falar, não, agora eu vou ser diferente. Agora aonde eu for eu vou ser diferente. Aonde eu for eu vou levar a palavra do Senhor. Está na hora de a gente começar a aplicar. Está na hora de a gente parar e pensar, não, eu desejo isso e eu vou ser diferente no mundo. Eu no meu colégio eu vou ser diferente. Eu na minha faculdade eu vou ser diferente. Eu no meu trabalho eu vou ser diferente. Porque o meu padrão não é o mundo. O meu padrão é o Senhor. E eu preciso ser assim. Chegou o tempo de a gente deixar tudo que a gente já viveu e começar a viver as coisas novas de agora. Começar a comer alimentos sólidos. Começar a buscar mais a palavra do Senhor. Começar a ter mais fome, ter mais sede por quem Ele é. Nós precisamos fazer isso. Já deu de sermos, já passou o tempo da gente ser criança, como fala em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, eu falava e pensava e raciocinava como criança. Mas quando eu me tornei homem, deixei as coisas de criança para trás. Nesse texto aqui, Paulo está falando sobre maturidade. Ele fala que alguém como criança, ela pensa e age como criança, diferente das atitudes de alguém que já é maduro. E é isso que a gente precisa hoje, ter atitudes diferentes. A gente precisa começar a ter atitudes de um filho maduro. Porque é isso que o Senhor quer pra gente. O Senhor não quer mais criancinhas, que Ele precisa falar sempre as mesmas coisas, ensinar a salvação. As coisas que a gente escuta quando a gente começa a caminhar com Cristo. Ele quer nos dar mais, Ele tem muito mais. E a gente só vai conhecer os segredos de Deus com maturidade. E como a gente pode buscar essa maturidade? Como a gente pode deixar de ser criança? Em Efésios 4, 14 e 15 fala assim: então não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. O filho maduro, ele não é levado por qualquer novo ensinamento. Crianças muitas vezes acreditam em várias coisas. E quando elas crescem, elas veem que aquilo muitas vezes era mentira. Elas veem que muitas vezes aquilo não existe. Muitas vezes a criança, eu acredito em alienígena. E quando ela cresce, ela vê, mas não existe isso. Mas
isso acontece com a gente também, mas um filho maduro, ele não pensa assim. Um filho maduro, ele teve a transformação da mente. Ele já sabe que não existe essas coisas. E é isso que a gente precisa fazer com a nossa vida com Deus. Nós, como filhos maduros, somos a conexão entre o Espírito Santo e as promessas do Senhor. Uma criança não sabe o que faz com tudo que tem, mas quando ela cresce, o pai ajuda a entender tudo que está à sua disposição, tudo que vai ser a sua herança, tudo que é dele por direito. Então ele pode usufruir daquilo. E é isso que a gente precisa entender. Que quando a gente cresce, quando a gente amadurece, tem muitas mais coisas disponíveis para a gente. Muitas mais coisas para a gente experimentar no nosso relacionamento com Deus. E por isso que a gente precisa realmente ser maduro. A gente tem que deixar de ler só o Novo Testamento e falar que está o suficiente. Não, a gente tem que ler a Bíblia toda. A Bíblia está aqui para que a gente possa experimentar de tudo que o Senhor tem para nós. Isso aqui é cheio de segredos, isso aqui é cheio de histórias e sentimentos e tudo. E a gente não pode tratar isso como banal. A gente tem que seguir isso aqui à risca. É isso que o Senhor quer. Esse é o padrão de Deus para nós. E eu anotei aqui alguns pontos para que a gente deixe de ser crianças espirituais. E a primeira delas é a intimidade com o Pai. Não temos como ser maduros se não temos intimidade com o Senhor. A maturidade só vem quando a gente começar a ser íntimo de Deus. E para que isso aconteça, a gente precisa de 3 coisas: palavra, adoração e oração. A palavra, porque ela é luz que ilumina o nosso caminho. Porque ela é o que vai fazer realmente a gente ser transformado. A adoração, que não é apenas cantar aqui em louvor. Não, é entregar tudo que a gente faz todos os dias para o Senhor. Isso é adoração. É a gente entregar o nosso estudo, é a gente entregar o nosso trabalho, é a gente entregar tudo. A nossa família, a nossa casa, o nosso relacionamento. Isso é adoração. É a gente entregar tudo, Senhor. Isso aqui está. Eu entrego no teu altar isso aqui. E por último, a oração. A oração é a resposta do Senhor. É quando a gente ora e escuta o que o Senhor tem para nós. Escuta a vontade que Ele tem para nós. E o segundo ponto que eu coloquei é que a gente entenda o que é que a gente entenda que o importante é a eternidade. É saber que nada mais importa a não ser a eternidade. É saber que o que mais importa para nós é o nosso relacionamento com Cristo. E que se a gente não olha dessa forma, no primeiro texto fala, o Senhor vai nos esclarecer. A gente precisa entender que tudo aqui vai ficar. Eu falei isso ontem na rede. Tudo aqui vai ficar. Por isso que a gente tem que realmente focar no nosso relacionamento com Cristo. Porque no final das coisas, a única coisa que vai importar mesmo é o nosso relacionamento com Ele. Carro, livro, celular, tudo isso fica. Mas o nosso relacionamento com Cristo vai para a eternidade. Por isso que a gente precisa focar nisso. A gente precisa ter isso como o centro da nossa vida. E o terceiro ponto é saber ser obediente. É fazer o que Deus manda, mesmo quando não é fácil. Mesmo quando a gente deseje fazer uma coisa diferente. Fazer algo que seja a nossa vontade. É fazer o que Ele manda, mesmo quando pareça loucura. Mas sabendo que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Precisamos lembrar que a vontade dEle para nós sempre vai ser boa. E que por mais que Ele não pareça no momento, mas fazer o que Ele manda é muito melhor. Equipe de louvor. E por último, eu anotei aqui as evidências de alguém maduro. Eu anotei alguns pontos de que quando a gente realmente assumir um relacionamento com Cristo e buscar isso, vão aparecer naturalmente, vão aparecer com o tempo. E o primeiro deles é andar com propósito. Não por necessidade nem por desejo, mas andar sabendo para onde a gente vai, sabendo qual é o nosso foco, sabendo qual é o nosso destino. Isso quem vai dar é o Senhor para nós. O segundo ponto é a obediência bíblica ao Senhor, aos nossos pais e aos nossos líderes.
Alguém maduro, ele obedece a palavra do Senhor, ele obedece aos seus pais, ele obedece aos seus líderes e ele obedece à própria Bíblia. O terceiro ponto é ser claro em nossas vidas o amor ao próximo. Alguém que é maduro revela o amor ao próximo. Deixa de ser egoísta e só pensar em si, começa a pensar nos outros. Começa a refletir o amor através da nossa vida. Começa a amar como Cristo amou. E é difícil, mas é um reflexo de alguém maduro. O quarto que eu anotei é cultivar uma vida de oração. Não orar somente por eventos, não orar somente porque quer alguma coisa. Não, é a gente ter isso como algo fixo. É saber que não é porque o Senhor quer que a gente ore. É saber que a gente precisa dessa oração. É saber que quando oramos, nós somos transformados. E é isso que o Senhor quer. E por último, o último ponto que eu anotei é nos preocupar com a volta de Jesus e com as coisas eternas. Alguém maduro sempre vai se preocupar com isso. Vai ser sempre o foco da vida dele, vai ser as coisas eternas. Não vai se importar com as coisas de aqui, mas vai focar nas coisas eternas. E é isso que devemos refletir para a nossa vida. É isso que a gente precisa começar a mudar a partir de hoje. O Next Level precisa disso. A gente tem que deixar de ser criancinhas. A gente tem que deixar de precisar do básico. Que a gente precisa deixar de coisas que a gente deveria saber há muito tempo atrás. Porque a maioria aqui vem sempre para aqui. A maioria sempre está na igreja, trabalha na igreja, serve aqui. Glória a Deus por isso. Mas a gente precisa, a partir de hoje, começar a pensar diferente. A pensar em querer ser mais maduro. A pensar em experimentar outras coisas. Porque está disponível, só basta a gente querer. E para concluir, eu queria lembrar vocês. Uma criança, enquanto não atinge a maturidade, não é diferente de um escravo. Isso fala em Gálatas 4:1. Mas quando ela atinge a maturidade, toda a herança que ela tem se torna disponível para ela utilizar. E é isso que a gente precisa ter na nossa mente. Que se a gente continuar sendo criança, a gente é apenas um escravo, fazendo aquilo que a gente sempre faz. Mas quando a gente entende que tem muita coisa disponível para a gente se levanta e corre atrás. Amém? Vamos ficar em pé?